Jesus Cristo disse: vós sois o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós. É um gozo indizível, é um gozo de alma, é um gozo que transborda a sua alma, que inunda o seu ser. Ter esta convicção, né, de que você é o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em você, faz morada em você. Partindo dessa certeza, dessa convicção, você quebra aquele paradigma de templo suntuoso, aquele paradigma de valorização, de supervalorização do espaço geográfico, do espaço físico, e a desvalorização do ser humano como casa de Deus. Não é isso? Em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 5, Pedro é de uma genialidade sem precedentes, quando ele disse que nós, metaforicamente, somos pedras vivas. Vamos tentar fazer aqui uma interpretação correta deste texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Ele diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Agora, analise comigo o que é uma pedra. O que é uma pedra viva? Pedra viva. O que é uma casa espiritual? Para Deus habitar. Né? Para Deus habitar. Agora, esta casa existe com que propósito? Pedro responde: para ser um sacerdócio santo. Esta casa é a habitação de Deus e tem um outro propósito: sacerdócio santo. Sacerdócio santo. No Antigo Testamento, o sacerdote ele era alguém que estava imbuído de responsabilidade, imbuído de autoridade de Deus para fazer mediação. Ele era um mediador, um intermediário entre o povo e Deus. E ele fazia sacrifícios, que eram sacrifícios físicos, não eram espirituais. Atente para este detalhe. E você vai observar que trata-se de uma hermenêutica sustentável, plausível. Então eles faziam sacrifícios físicos, porque através de animais o povo pecava, ele levava o povo a Deus através de sacrifício. Né? Sacrifício pelo pecado seu e pelo pecado também do povo. Isso já mostra a corruptibilidade do sacerdócio araônico, que era um sacerdócio humano imperfeito. Só que aquele sacrifício que ele fazia tipificava o de Jesus, porque o sacrifício de Cristo é insubstituível, é propiciatório e expiatório. Aquele cordeiro que ele sangrava para fazer todo o ritual tipificava Jesus. O sangue que era espargido sobre o altar tipificava o sangue de Jesus. Então, analise comigo. Cristo é o antítipo de todos os tipos, profecias, sombras, predições do Antigo Testamento. Cristo é o cumprimento cabal e integral de tudo aquilo do Antigo Testamento. Ele é o antítipo, ou seja, ele é antes do tipo. Ele precede o tipo.
Entendeu? E diz aqui Pedro que o nosso sacrifício não é aquele do Antigo Testamento. Aquele era físico, o nosso é espiritual. Sacrifício espiritual. E que não existe sacerdote individualmente. Cristo é o sumo sacerdote. O sumo. E Pedro dizendo aqui que nós, como pedras vivas, somos casa de Deus e que formamos um sacerdócio santo. Santo quer dizer separado. Cuidado para não interpretar de forma equivocada a palavra santo. Santo vem de uma raiz grega, né? Agió. Agió. Né? Aquele santo, ou seja, separado. Agora, separado para quê? Para fazer, olha, sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus. Entendeu? Sacrifícios espirituais. Então o sacrifício, aquele sacrifício que não agrada a Deus, é aquele sacrifício exacerbado, que foge até a racionalidade. Existe nos dias atuais uma influência muito grande de um movimento chamado pietismo. O pietismo foi um movimento fundado lá no período medieval por um teólogo luterano chamado Jacob Sperner. Esse é um movimento pós-luterano, é uma espécie de uma deturpação do luteranismo. O que Jacob Sperner ensinava? Ir ao monte se sacrificar. Então era um movimento voltado para a valorização do sacrifício. Ele vai ao monte se sacrificar. Muitos até se autoflagelar em busca de uma vida de quê? De alteridade. Uma vida de alteridade, era o austero falado. Entendeu? Mas o sacrifício que Cristo fala não é esse sacrifício, é espiritual, porque esse é físico. Os pietistas fazem um sacrifício físico. Esse pessoal que estão indo ao monte se maltratar os seus corpos, se autoflagelar, estão fazendo sacrifício físico. E Pedro fala aqui de sacrifício espiritual. Aí envolve oração, envolve renúncia, abdicação. Entendeu? Agora, sacrifício espiritual. Você tem feito esse tipo de sacrifício? Olha, vem comigo rapidinho. A religião, ela produz nos seus adeptos, nos seus incautos, uma vida de missantropia. O que é missantropia? É uma vida de aversão à humanidade. O religioso, o missantropo, ele é alguém desequilibrado emocionalmente, cheio de neuroses, cheio de desvios comportamentais e na realidade ele tem aversão à sociedade, porque isso é missantropia, é o que a religião produz, né? O religioso é um missantropo, mas o evangelho é o oposto da religião. O evangelho é a antítese da religião. São campos completamente antagônicos. Não confunda religião com evangelho. Quando o evangelho entra na pessoa, o evangelho produz filantropia. O que é filantropia? Em resumo, é vida de amor ao próximo. Quando Tiago fala de obra, né, ele tenta coadunar essa dicotomia, né, fé e obra, né, fé e obra. A fé sem obra não justifica a pessoa. Então ele fala de obras filantrópicas. Porque a filantropia é o dar incondicionalmente. As obras filantrópicas, elas excedem as obras religiosas, excedem as obras sociais, excedem as obras assistencialistas. Porque o que é filantropia? É dar impelido pelo amor.
Aí existe uma incondicionalidade. Você dá incondicionalmente. É isto que o Evangelho produz. O oposto da religião. Mas, lamentavelmente, o espaço evangélico, principalmente o espaço pentecostal e neopentecostal, está impregnado de religiosidade. Aí exclui o espaço que é do Evangelho. Entendeu? Quando você evangelizar, não confunda religião com evangelho. Não confunda evangelização com religiosização. Entendeu? Não confunda as coisas. O Evangelho diz aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, versículo 21, diz assim que a mão do Senhor era sobre eles e grande número se converteu ao Evangelho, creu, em seguida se converteu. Então a evangelização, entendeu? A evangelização tem essa incumbência aqui, levar alguém a crer. Aí o Espírito Santo é que faz a obra. Porque vida cristã é sinergismo. Não é monergismo, é sinergismo, é uma ação conjunta, é Deus e o homem. Você converte, você crê, arrepende e o Espírito Santo faz a obra. Entendeu? E diz aqui que o Evangelho que a princípio o Evangelho estava restrito só aos judeus. Então estava ali no campo da Palestina e da Síria. Mas o Evangelho vai além das fronteiras, ele sai desse território da Palestina e diz aqui o texto, olha. E havia entre eles varões que anunciaram em Antioquia e falaram do Evangelho ao mundo gentílico, aos gregos. Então o Evangelho abrange a todos os homens. Então o que é evangelização? Evangelização é essencialmente introduzir Jesus nas vidas. Introduzir Jesus nas vidas. Isto é evangelização. E todo aquele que passou pelo processo da conversão é um vocacionado. Porque a vocação é uma característica essencial da conversão. E no ato da conversão, você é vocacionado, você é qualificado por Deus. Queridos, a igreja não pode perder as suas características originais. É preciso que haja essa consciência de que o espaço físico, o espaço geográfico não pode ser valorizado. Que a habitação de Deus não é o tempo físico. A habitação de Deus é você. Entendeu? Então a evangelização precisa enfatizar isto. Não sabeis vós. Veja como Cristo foi enfático, foi preciso, foi elucidativo. Não sabeis vós. Vocês não sabem que o Espírito de Deus não habita em templo feito por mãos humanas, mas que ele habita em vocês. Isso produz em você um gozo indizível. Que Deus, em sua graça, assim, nos abençoe.